Olá, estamos por aqui, um pouco desafinado, uma voz um pouco desafinada, eu estou pegando leve para não desafinar muito, mas eu também não vou cantar aqui, né? Estamos iniciando o Além da Bola, obrigado a vocês todos, amigos. O Teles, já vou avisando, o Teles está no Scarpelli, ele me disse aqui agora que está numa rádio de Belém, trabalhando, e daqui a pouco, quando der, vai dar um pitaco aqui para a gente, direto lá do Scarpelli. O Figueirense está jogando nesse momento. Nós não vamos falar do jogo, porque é claro que nós vamos falar do jogo no passado, sempre, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Marcelo. Só para deixar claro que se você fosse cantar, eu não estaria aqui. Ah, é verdade, é verdade. Olha, mas eu vou Ah, te dizer uma coisa, eu canto melhor do que muita gente boa aí que anda por aí, viu, cara? Depende, né? Depende do que tu chama cantar, né? Que tipo de cantar? Não, é aquele normal, que o pessoal ganha dinheiro por aí, né? Ô, Renato, sim, senhor. no making off tu veio com aquela história da provocação, né? Como sempre, né? Tu gosta de me dar uma cutucada, Do que mas foi? eu não me importo porque sabe por quê? Porque eu já estou preparado para o fracasso da temporada. O Não, quê? nada vai como é que se diz, me deixar triste. Eu já estou Eu, eu, preparado. eu, eu estou proibido pelo apresentador do programa, e com toda a razão, de Ah, iniciar aqui falando de times que não sejam de Santa Catarina. E eu sou cumpridor. O cara determinou, está determinado. É Depois a gente verdade. fala dos paralelos aí, dos mas, Flamengos, dos mas internacionais, que só nos dão alegria. me permita discordar do nobre relator, mas eu acho que a gente não pode só ficar, não pode ser mais do mesmo, entendeu? Porque, como o pessoal costuma fazer, é Não, meia hora para o Avaí, meia hora para o Figueirense, acho que não dá, né? sabe por que você está falando isso? Porque o Criciúma está na liderança, você não quer falar do Criciúma. Esse é Não, que é o problema. eu vou falar e muito, tem o espaço. Aliás, eu vou começar te fazendo uma provocação. Tu ainda estás com aquele discurso do menos ruim? Não, né? Você coloca o Marquinhos Gabriel no time, o cenário muda, né? Não, mas só uma andorinha só fazendo verão no Criciúma, não acredito. Não, o time era ajustadinho, só faltava um camisa 10, né? Você troca um volante por um camisa 10. O time faz 4 gols em 2 rodadas. Os 4 gols são 4 assistências do cara. Muda ou não? Tu não tá te esquecendo do Arilson, não? O Arilson é um grande jogador, o Marquinhos Gabriel é um grande jogador, mas o principal jogador do Criciúma na temporada não é nenhum dos dois. E não vai ser. Chama-se Felipe Mateus. Esse é o Ah, principal sim, jogador. é verdade, Passou pelo é. Figueirense já, viu? Hein? Passou pelo Figueirense já. Ah, mas aqui, meu amigo, aqui eles preferem importação dos aposentandos, entendeu? Em alto custo e Não é zero só, benefício. mas é a realidade, Mário. Aqui também o Moisés, atacante de Fortaleza, jogava futebol amador no Mamptuba, clube aqui. No Criciúma nunca deram uma oportunidade para ele. É da casa, né? É de Pois Morro da é, Fumaça. Então, essa é a realidade. O Felipe Matheus, quando passou aí, era camisa 10. Agora ele joga numa função ali mais de segundo volante, mas joga muito. é verdade. E que falta faz esse tipo de jogador, né? Impressionante. Inclusive, ó, inclusive no Avaí, a torcida tem que parar como é que se diz? Demonizar determinados jogadores. Todo jogo é pedra no Robinho, todo jogo é pedra no fulano. Cara, o Avaí não tem um meia armador igual ao Robinho. Ô, Os outros. Mário, é muito simples. O exemplo do Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil e vai ser por um bom tempo. Eu falo isso com pesar, né? Porque todo mundo sabe que eu sou paulista e sou corintiano. Mas o Palmeiras contratou o Zé Rafael, ele ficou um ano lá para se adaptar e começar a jogar. E assim você vai jogador por jogador do Palmeiras. O Marcos Rocha, quando chegou, a torcida queria matar, já veio do Atlético Mineiro, não marcava ninguém. E os caras ficam lá um ano e meio, 2 anos. O Felipe Mateus é a terceira temporada no Cristiano.
Mas o Avaí não tem tempo para isso, né, Renato? Ah, mas aí Tá. vai continuar contratando 22 a cada campeonato que começa. E aí pede recuperação judicial, daqui a pouco pede de novo, daqui a pouco pede de novo. Aí não funciona, né, Mário? Não, o que eu quero, assim, há uma certa similaridade, vamos dizer assim, na postura de determinados treinadores, entendeu? Eu vou falar, por exemplo, no Internacional, tá? Foram buscar o Luiz Adriano, tá? Pagando uma baba para o Luiz Adriano. Aí tem um alemão no time que é jogador de base, mas aí o alemão entra, o alemão sai, o alemão não faz, joga meia hora, não faz gol, aí o alemão no outro jogo não entra de novo, aí entra o Luiz Adriano, entendeu? Cara, isso não é um mal do Inter, Eu o vou, que eu digo é a postura de determinados treinadores que os caras marcam, acho que o que vem de fora sempre é muito melhor. E, aliás, eu vou ter que falar de novo no Inter, porque o Inter está cheio de jogador repatriado que não estão dando, não estão entregando o não, que o mas dinheiro promete, é. entendeu? O Robinho, cara, para mim é muito claro o seguinte: ele é um ótimo jogador tecnicamente, mas ele não tem mais condição de jogar 90 minutos. O Robinho não pode Tá começar bom, jogando. tá bom, O concordo Robinho contigo. pode até jogar, mas ele não pode ter o Wellington e Xavier do lado dele, dois caras pesados. Ele tem que ter uns canela fina para correr para ele só administrar o jogo, como é o Marquinhos Gabriel aqui. Agora, os caras botam o Robinho, botam o Xavier, que nunca jogou em lugar nenhum. O Wellington, que é bom jogador, mas já com 33, 34 anos. Pô, como é que esse paquiderme vai andar? Melhor contratação do Avaí esse ano, Wellington. Não, e é um cara de caráter, é uma liderança É, positiva. E o seguinte, exatamente. para ferrar de vez com o Robinho, põe o Ricardo Bueno de atacante. Pois é. Aí não dá, né, Não, amigo? e o Robinho, os dois últimos jogos que ele entrou, ele fez, entendeu? Ele dá passe, ele faz lançamento, enfim, é um jogador diferenciado, ainda é, apesar da idade. Tá, não pode jogar 90 minutos, pô, aí cabe ao treinador administrar a situação, né, cara? Agora, Mas agora vai, agora vai. Marquinhos Guardiola no comando, agora é só tic-tac. não pode começar a orelhada da torcida, entendeu? Aí não dá, né? Aí não dá. É isso que eu estou Vocês dizendo. A acham, torcida vai ter que parar de demonizar determinados jogadores. Senão não vai vocês dar acham, certo nunca, cara. Não tem jeito. E o Avaí não tem, digamos assim, não é um time de primeira linha, então tem que jogar muito ajustado. Eu agora, já que nós começamos a falar de treinador, daqui a pouco eu vou aprofundar mais esse assunto, mas o Avaí acho que não deveria sair a louca por aí procurando treinador, tá? Ele tem um da casa em casa, entendeu? É uma solução caseira, mas barata. Se ele Medalha, apostou, aqui, ó, quem apostou no Alex, que nunca treinou um time de futebol profissional, porra, o Marquinhos tá aí, cara, mas entendeu? Medalha e Semensati, quero saber de vocês. Há uma chance do Marquinhos virar um Roger ou um Renato Portaluppi? Não, não, se virar Renato Portaluppi, corta fora. Se Corta. você levar em consideração a carreira como atleta, chance zero, né? Marquinhos nunca foi exemplo como atleta. Como é que vai ser comandante, pô? Ué, É por brincadeira. quê? Um cara que dava soco no adversário pelas costas, no braço, se escondia. Não, 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 Ah, não, não. Aí não não, dá. mas Não, 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 não. Aí não dá. meu amigo, aí tu vai eliminar um bocado de gente, tá? Se Eu for por também acho. aí, mas Também tudo acho. bem. Eu não O vou Marquinhos, transformar o numa Marquinhos, o polêmica. Marquinhos, olha, eu arrisco a dizer que o Marquinhos é um ídolo havaiano. Pode até não jogar, não ser craque, mas Tem, é um- um, mas é Não, um tem, ele, um- ídolo havaiano. pro parâmetro dos nossos clubes, ele foi craque, pô. Ele jogou em time grande, jogou e jogou. Mas Foi líder, então, foi, mas foi. então que Não, papo é tudo esse que bem, ele não jogou. pode Eu tô, ser eu, treinador? eu tô falando que como comandante, porque como comandante você tem que dar exemplo. E aí é só pegar o histórico, né? Eu acho que não mas aí é combina, mas tudo passado, né, bem. Renato? Aí é passado, né? Tu não pode, se tu ficar Ah, levantando passado Mas olha aí que aqui, eu ó, digo, tu ô, vai eliminar um Renato, monte de gente. deixa eu polemizar contigo. Comandante não é o cara que comanda? é. Então, ele não E de precisa forma ser. exemplar. Não, não, de forma exemplar, tu tá fazendo uma vírgula e botando o resto. Sim, tudo bem, na minha visão.
Eu acho que só vai ser técnico do Avaí, não vai ser técnico em lugar nenhum, é só pegar o histórico dele. Agora, se vocês estão pipocando pro Marquinhos, eu não pipoco, não. Não, eu Não, tô não é pipocando, eu só tô pipocar. achando, Eu tô eu só tô falando, eu achando tô assim que falando. O Marquinhos treinador começa a ganhar e começa a ganhar estrela. Primeiro, ele não pode ser treinador, que ele não pode ficar no banco de reservas como treinador. Já começamos aí. Tá, mas ele faz um curso desses aí, pronto, né? Não, mas no Você- Brasil você faz a lei, mas faz a curva na lei. O senhor sabe, o senhor está lá no Tribunal de Justiça, seu Marcelo. Porque fizeram a lei seguinte: o técnico tem que ter o curso CBF ou o CREF, enfim, mas o auxiliar técnico não precisa. Então você põe o Fabrício, que já tem a capacitação de técnico, e põe o Marquinhos de auxiliar. É assim que funciona. Mas ele pode fazer o curso se quiser, pô. O Renato foi lá e fez. Pode, O Renato foi lá e pode. fez. Jogando o vôlei, né? A contragosto, mas fez, né? Jogando vôlei, a gente sabe disso como é que foi, Mas né? aliás, falando de Renato, tu quer pior exemplo do que o Renato para comandar Pois grupo, é, cara? é isso que eu ia dizer também. Então, eu acho que isso não é uma, digamos assim, uma regra geral, tá? Mas tudo bem, não vamos polemizar mais nisso. Já que nós estamos falando de treinador, hoje eu queria, O João Saldanha que vou de dizia, né, que novo. eu não quero jogador para ser meu cunhado, né? Não, O jogador Saldanha é que, uma coisa, né? Meu genro. é, Fala um jogador bad boy, estilo Marquinhos, que foi treinador. Um só. Eu a posso estar minha memória, equivocado, né? eu fico na tua memória, porque a minha não ajuda, Renato. Eu te Aí eu me confesso que rendo. não me, te É, confesso que não me lembro. Não me lembro. Era bueno, a mesma coisa que o Edmundo ser treinador, sim. Claro que o Edmundo foi numa porra, escala maior, né? porra, mas que exemplo, hein, meu amigo? Meu Deus do céu. O cara Não, era mas o para Mar... Mas estar eu acho que, mas preso. aí é que eu Não. Eu não acho, estou não tem falando que do ser exemplo. extracampo. Eu estou falando dentro de campo, né, Não Marcos? tem que ser exemplo. Não estou fazendo essa comparação. Exemplo Não, por mas aí é exemplo. pior. Aí é que tá, eu Exemplo acho por pior. exemplo. Olha aqui, ó. Exemplo por exemplo, tá aí o Cuca, tá aí o próprio Luxemburgo, que o Mário Medalha falou esses dias, né? Então, não vamos também Pois achar é, que. nós estamos falando de treinador, cara. Uma invocação minha nos últimos dias, cara, é essa ditadura dos treinadores. Os caras não estão respeitando mais nem o seu empregador, tá? Em muitos casos, nem os seus comandados. Estão falando publicamente, esculachando com os seus jogadores, não de uma gravidade tão forte como essa palavra que eu usei, mas, enfim, estão reclamando, estão dizendo que o fulano não rende assim, o outro não rende, enfim. E pior, eu vou dar o exemplo de, já que falamos no Renato, o Renato agora acaba digamos assim, de arrumar uma polêmica com o presidente do Grêmio que o trouxe de volta para o Grêmio, tá? Vive todo dia reclamando que a diretoria não contrata, que precisa de reforço, que senão não dá, não sei o quê. Aqui no Avaí, o Alex também impôs uma situação que, se eu sou presidente do clube, porra, cara, eu já tinha chamado ele, puxado a orelha dele. Mas não, ele manda. Aí tem mais, os caras estão chegando nos clubes, só não trazem o neto, porque ainda é criança, mas se não trazem o irmão, o pai, o papagaio, entendeu? Se é preparador físico, preparador de goleiro. Cara, e aí é o seguinte. Os caras, quando saem, eles estão fazendo poupança, né? Aliás, eu já disse, na próxima geração eu venho treinador, porque eu sou demitido e fico rico, entendeu? Então, cara, isso aí é culpa do dirigente brasileiro, tem que mudar essa mentalidade. Não sei se vai mudar, vai custar, enfim, porque não dá mais, cara. Por exemplo, o Figueirense, tá? Chegou o Roberto, o novo treinador, o Figueirense está 2 anos, aliás, desculpa, 2 meses distante da torcida, sabe? Sem a torcida ter aquele gostinho de contato com o jogador, com o elenco, enfim. Aí o cara chega na primeira oportunidade de treinamento, o que ele faz? Treino fechado, que é outra praga, né, que assola os nossos clubes. É que é muita Então, cara, estratégia, Mário. É muita hein? jogada ensaiada, muita estratégia. Tem que esconder, né? Exatamente. Eu já gastei o meu latim com essa história do treino secreto, mas é um dos ingredientes, sabe? Mas ó, eu quero voltar à questão do Marquinhos, que foi um craque como jogador,
Porque é o seguinte, eu não sou favorável do cara que sai do gramado e vai comandar o time. Eu não consigo achar que dá para fazer. Eu acho que o problema do futebol brasileiro é que a gente ficou nessa daí, do cara, não, mas ele foi bom jogador, ele jogou, então ele pode. Aliás, para muito jogador, o fato de você não ter jogado futebol, você não pode ser jornalista esportivo. Precisa saber de que obstetra esses caras nasceram, né? Pois é, tá certo. Não, eu te dou razão nesse aspecto, Renato, porque, aliás, tem mais um detalhe, né? Tu falasse que o Marquinhos é ídolo. Eu vou trazer de novo exemplos. Os ídolos são muito maltratados, às vezes, pela torcida, tá? No Inter está cheio de exemplos. Tem o Falcão, tem o Dunga, tem o outro que foi treinador lá. Enfim, tá? Os ídolos são muito maltratados, não são respeitados, porque começa aquela história, né? Começa a perder, começa a fazer, a amontoar má jornada, pronto, dançou. Mas isso faz Entendeu? parte Então, do psicológico das pessoas, É a né? pior coisa que o Marquinhos vai fazer Quando para o ele, cara cara. ama, o sujeito odeia. Tem um ídolo, o sujeito tá, odeia e ama, né? É a pior concordando coisa, com. é a Tá, pior coisa que o Marquinhos vai fazer para ele. Um cara com- venerado igual o Falcão fez o que fez. O Zico eu admiro. O Zico nunca aceitou ser treinador do Flamengo, é disse que verdade, então. nunca vai ser. Bom exemplo, bom exemplo, bom exemplo. Então, Renato, concordando contigo, mas não concordando, entendeu? Que solução o Avaí teria hoje, com os caras que estão por aí rodando como nomes disponíveis? Cara, o que o Avaí tem que fazer é pegar o nome, você vai buscar o Claudinei. Não estou falando que seja o Claudinei, estou só citando um exemplo. Não, mas estou falando Esse, disponível, tá? esse cara vai ser treinador do Avaí até o final da temporada. E o presidente tem que ter culhão para bancar. Mas ele está empregado, Renato. Não, estou citando ele, mas pode ser o outro, pode Tá, ser o mas aí Emerson que Maria, tá, pode... que outro, aí é que tá, que outro. Estão falando muito no nome do que está desempregado, que é o meu Guto. Deus, Guto. O Guto, o problema é o seguinte, vamos lá, o América Mineiro está 4 jogos com derrota, daqui a pouco o América Mineiro pede dar tchau, né? O que vai acontecer? Vai vir uma proposta de Série A. Você busca, por exemplo, um nome que eu gosto muito, que está entre os nomes do Avaí, é o Alan Al. Eu não Só, conheço esse cara, desculpa a minha só, ignorância, mas eu não sei não, quem é esse cara. sem problema. Só que o Alan Al é um treinador que o time dele joga bola. Propõe jogo, é um time leve. Então, o Avaí tem elenco para esse tipo de treinador? Não, não Essa é a tem. questão. Essa é a questão. Você não pode errar aí. É igual aqui. Pessoal aqui, mas não revela jogador, não põe jogador da categoria de base. Mas o treinador tem essa característica? Essa é a questão, né? Sim. Mas aí é que tu vê a falta de, digamos assim, de equilíbrio dos dirigentes, né? Exato. Entendeu? Qualquer um, sabe? Então, o cara não tem, como é que se diz, perfil para o tipo de elenco que tem o Avaí, entendeu? Mas tem que contratar um. Aí é que eu acho, aí é que eu vejo essa dificuldade toda. Eu não sei, se o treinador do América pode estar com a cabeça prêmia, mas ele não O vai, Wagner ele não vai. Mancini. O Mancini não vai aceitar treinar time de Série B, Não, acho eu. treinador caro. Não, treinador E é caro. caro, Corinthians, Grêmio, exatamente. América, essa é a sequência dele, né? Mas É. tem, o Mário, no mercado tem. Agora, essa é a função do executivo de futebol. O Criciúma, por exemplo, de onde surgiu o Cláudio Tencati? Né? O executivo de futebol que passou por aqui, que está no Ceará agora, o Juliano Camargo, excepcional. Com todo o respeito, o executivo de futebol do Criciúma, do Avaí eu não conheço, mas contratou 22 jogadores, um igual ao outro. Ninguém com mobilidade. Como é que vai? Pode dar para o treinador que quiser. Se não botar uns 2, 3 guris da base aí, a coisa não vai andar, não. Mas a base, sabe como é que a base é tratada, né? A base é, como é que se diz? Quando a água bate no queixo, aí vai lá e bota o guri, queima o guri, enfim, isso Para é uma resolver, história, né? uma história antiga que a gente já conhece. Eu acho muito difícil, sabe, a situação do Avaí. É, primeiro porque, como tu falasse há pouco, contratou 22 jogadores, e desculpe, com todo respeito aos profissionais, mas cada um pior que o outro, né? Então, e o jogador da base que está ali. Pô, aí eles desperdiçam pré-temporada, né?
falta um projeto, porque o time vai encarar o quê? Vai encarar um brasileiro Série B, que não é moleza, né? Muito mais agora que, digamos assim, que ficou nivelada a Série B, né? Então, nos outros anos, como tinha time grande, bom, vamos tentar chegar lá, mas é mais então o negócio era ficar na Série B. Agora, cara, eu não sei, eu acho que acho a situação do Avaí muito difícil e acho que os dirigentes estão demorando demais para encontrar uma solução. É difícil, mas vão acabar, Renato, apesar da tua contrariedade total, eu estou desconfiado que eles vão acabar efetivando o Marquinhos. Mas aí fica de bem com a maioria da torcida, né? O dirigente, ele age para isso, ele não está preocupado, sinceramente, ele não está preocupado se vai ser bom para o clube ou não. Ele quer ter paz no momento. O torcedor que é o Marquinhos, não importa que ele não é capacitado, não importa que ele não se capacitou, não se preparou para isso, pode vir a ser um brilhante treinador, mas está saindo do campo e está indo para a beira para comandar um time na Série B do Campeonato Brasileiro. Pô, nós estamos falando de futebol profissional, gente. Mas o pessoal tá fixado nos resultados no final do ano passado, né? Que ele ganhou do Flamengo no Maracanã, enfim. E outra coisa, né, Flamengo Renato? já campeão, né? Flamengo já campeão, né? Já festejando, né? É. Tem outra coisa, né, Renato? A situação do Alex já era para estar definida no final do Campeonato Catarinense, tá? Então, eu acho que o Avaí perdeu esse tempo todo, né? Sem que, como tu dissesse, o dirigente tem que ter, desculpa o palavrão, mas tem que ter culhão para resolver e para tomar decisão. Não tomaram, o resultado está aí. Era pedra cantada, né? Infelizmente. Agora é o seguinte, ô, pessoal, enquanto que erra a direção do Avaí, mantendo o Marquinhos ganhando. Mas ele não está ganhando ainda, né? Ele ganhou um jogo lá agora, Mas olha Tom aqui, Benz. mas tá, tudo bem, mas ganhou um jogo. Vamos projetar que ganhe o segundo e o terceiro. No que a direção estaria errando, mantendo ele? Não, eu só gostaria do seguinte, Marcelo, o executivo de futebol, que é bem pago, tem que chegar e dizer o seguinte: eu acompanho o treinamento, que um executivo de futebol ele tem que ter formação acadêmica de futebol, ele tem que entender de futebol, senão ele não pode ser executivo de futebol. Então, por ser executivo de futebol, o rapaz ele tem a capacitação técnica, ele tem que chegar e dizer o seguinte: o Marquinhos vai ser o treinador, porque o meu conhecimento técnico me mostra que ele é bom de treino. Ele é bom, ele tem condições para administrar um grupo, para treinar um time. Não é, deixa aí, se ganhar, vai ficando. Porra, e não vai sair do lugar, né? Pois é, mas como Então assim, tá faltando ele dizer isso. Se ele achar isso, né? Se ele botar a mão dele no fogo, né? Agora, o cara não pode virar ser treinador porque ele é ídolo do clube, jogou futebol no clube. Isso não tem o menor cabimento. se ele não achar, também não vai dizer, né, Renato? Ah, bom, mas ele é pago e bem pago para isso. Pois Né? mas o que já aconteceu no Avaí exatamente por causa desse tipo de situação? Né? O Alex foi ficando, foi ficando, foi Aliás, é ficando. o seguinte, o Alex não devia ter sido demitido sozinho. Um executivo de futebol que contrata 22 jogadores e faz a campanha pífia que fez no Campeonato Catarinense e começa, não era para começar a Série B do Brasileiro, ele tinha que ir embora junto Sim, com o sim, treinador. sem dúvida. É o que Olha eu o time do falei, o Avaí Avaí. perdeu esse tempo todo. Ô, Mário, o Avaí montou um sub-30, Mário. É, exatamente. Não dá, Mas, o executivo bom, o tem que ser cobrado. resultado, Renato, o resultado, Que frase aqui boa havia essa, viu? assim, havia uma cortina de fumaça, tá? Quanto à preparação física do Avaí. Todo mundo sabia, todo mundo via, embora a gente sem acompanhar tendo, mas é visível, só tu vê um jogo do Avaí, ninguém é burro para não perceber, né? Que o Avaí no segundo tempo botava a língua para fora. Nunca ninguém questionou isso. Foi indo, foi indo, foi indo, e agora que o preparador físico foi demitido. Agora, Então, mas junto quem com o Alex. contratou esse preparador físico? Pois sabe lá quem. Ah, então, é aí que é a questão, porque mandar o cara embora é a parte fácil do negócio, até porque não é o presidente aí que paga a conta fica para o clube, né? Eu queria É. saber, se fosse do dinheiro de uma SAF, se iam contratar 22,
se ia trazer o Ricardo Bueno com 30 e muitos, o outro com 30 e tantos, o Robinho com 30 e tantos. Então, meu amigo, não dá para ficar fazendo ação entre amigos no futebol. Não dá. Bom, aí o Renato, tu tocasse num ponto que é um nevrálgico no Avaí, que é um presidente sem experiência, tá? E, pelo jeito, mal cercado. Quer dizer, então, aí a situação fica cada vez mais complicada, porque ele, pelo que eu estou vendo, estou entendendo, ele demora para tomar decisão, né? Eu não sei se é insegurança, se é inexperiência, mas alguma coisa acontece que leva o Avaí para essa situação. Quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Alguma coisa acontece, né? É verdade. O Avaí foi o seguinte, ó. O Avaí foi o seguinte. Vamos tirar o Batistote, vamos tirar o Batistote. Pô, tiramos o Batistote. E agora? E agora não tem plano. Uma pressa Nada, para tirar o nada, Batistote, nada, né? nada. Porque Agora não tem plano. Esse é o negócio. Aí renovou com o Claudinei Oliveira. Renovou a contragosto. Renovou porque ele subiu com o time. Aí não foi campeão estadual, caiu. Olha que absurdo. Aí o Claudinei vai aí com o Vila Nova, mete 3 no Avaí. Ah, é o Claudinei, todo mundo abraça, parece que são grandes amigos. Ah, futebol, uma falsidade que eu vou falar, viu? é mentirada. E a solução, Renato, eu acho assim, quanto mais demora, pior vai ficar a situação para vai. E o detalhe, cara, eu acho assim que deve estar machucando muito a torcida, tá? É o ano do centenário do Avaí. Pô, E o parece que tem uma Avaí maldição, né, Mário, nesse negócio de tem, centenário, tem, rapaz. tem. O Figueirense passou o diabo também com o centenário dele. Então, Renato, por ser o ano centenário, quer dizer, tu projeta, tu tens um calendário que está ali, está na tua cara, tá? Não tem surpresa, é aquilo, é o estadual, é a Série B, é Copa do Brasil, sei lá o que, entendeu? Tá ali, cara. O que faltou aí nessa história? Isso está machucando muito a torcida do Avaí. Olha, e tomara para essa diretoria que o Avaí não fracasse completamente no ano centenário. Olha só, Isso. Mário, o ano que vem que está se desenhando, o Avaí só vai ganhar, dificilmente vai para a Copa do Brasil, porque não está conseguindo disputar nem a Série B com time competitivo. Ou seja, vai jogar a Copa Santa Catarina, não vai jogar com o time principal, porque tá penando na Série B. É a última vaga que tem para a Copa do Brasil. Então, foi eliminado de forma vexatória na primeira participação na Copa do Brasil desse ano. Quanto que deixou de entrar de dinheiro para o clube? Por quê? Por desorganização, por bagunça, e agora está aí. Falta de Coloca o ídolo. planejamento, mano. Isso aí, Exato. falta de planejamento. A insegurança, a falta de planejamento, que você bem citou, está coberto de razão, ela se dá nesse momento. Efetiva o Marquinhos ou não efetiva? Não, se ficar ganhando, a gente efetiva. Se não, não. O campeonato tá passando, cara. Vamos para sexta rodada, né, da Série B. É, Sexta quinta. rodada. Para alguns vai ser sexta, mas alguns com quinta rodada, né? É o campeonato asterisco. Mas no geral, Renato, eu acho que as grandes decepções no brasileiro, entre os chamados grandes, vamos dizer assim, são o Corinthians, o próprio Flamengo, né, que não ganha de ninguém, não ganha nem do meu Inter, tu vê só. Entendeu? Então, cara, a situação é assim, ó, o Botafogo é surpresa, né? Líder do Não, não campeonato. é surpresa. O Botafogo é tartaruga no poste, pô. Como é Vai que cair de alguém, lá. Você sabe que não é o lugar do Botafogo lá, pô. Não é. algum espirituoso hoje publicou que é Botafalha, né? Botafalha, fogo de palha, Botafogo de palha. Não, a campanha é bacana. Botafogo deve brigar aí por uma vaga de Libertadores e tal. Mas o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, gente. Isso é muita diferença para os outros. É. Não, eu tava até achando que o Flamengo podia fazer frente, né? Mas está tropeçando demais. Mas não tem gestão, né? Tem um gordinho lá que ele tá É, preocupado com política, ele quer fazer política, então não tem comando. Você deixar jogador sem comando, meu amigo, aí. Você acha que é o Gabigol? Gabigol não, porque ele não faz gol mais. O Gabriel,
Gabi quase. O Gabi quase, ele ganha 1,5 milhão por mês. Em 4 jogos, ele tomou 3 cartões amarelos por reclamação. Aham. Quanto custa para o clube ele fora um jogo por suspensão, sem contar a perda técnica? Se bem que o Pedro está jogando mais do que ele. Mas e não acontece nada, tá tudo bem, tá tudo certo. O Thiago Maia não tá jogando bem, então vamos contratar outro. O Flamengo leva futebol assim. Olha a diferença do Flamengo e pro Palmeiras. O Palmeiras, relacionado por jogo com o Goiás, o Palmeiras tinha 11 jogadores das categorias de base. O Palmeiras é o pobre, né? Nós, Criciúma, Avaí, nós somos o rico, porque a gente não relaciona, ninguém das categorias de base joga. O Palmeiras tem 11 e 4 titulares. Então é assim, né? Pois é, mas Ô, Semensati, e esses bons exemplos, hein? O que os dirigentes dizem? Por exemplo, quando são questionados, assim. Aliás, o pessoal usa essa palavra questionamento errada, né? Questionamento não é pergunta, é dúvida, né? Então, o que um dirigente do Criciúma diz quando é questionado em relação a, vem cá, quantos vocês têm no banco da base? Olha o Palmeiras, vocês são os ricos, o Palmeiras são os pobres. O que eles dizem? Aqui, Marcelo, É tão absurdo ainda quando se diz isso, né? tem uma questão que ela tá ficando vencida, tá? Mas por que aconteceu? Quando teve a cisão do grupo gestor da GA, que era antigo Angeloni, que passou por Jaime da Alfarra, ele tinha por obrigação deixar zeradas as contas, tanto que o Criciúma não deve nada, absolutamente nada, não tem dívida, é uma exceção aí no nosso futebol por causa dessa forma de gestão, certo? Só que em contrapartida era tudo dele. Então o que aconteceu? 31 de dezembro ele tinha que baixar a porta do clube e entregar sem dívida. Ele vendeu absolutamente tudo, não ficou nada. E para você fazer uma reconstrução de categoria de base, você não faz de um ano para o outro. Então já está entrando no 3º ano. As cobranças já estão acontecendo. Mas o grande problema que eu vejo é que você conversa com o presidente de clube e ele diz assim: eu gasto 1 milhão por mês na base. Ele não diz eu invisto na base, ele diz eu gasto. E quando você pega a tua base como gasto, você vai economizar o máximo que der, vai tirar da base, vai priorizar o profissional. Aí, por exemplo, eu não vou nem discutir a qualidade do rapaz. O que é bom jogador, daqui a pouco vai ser titular. O Criciúma trouxe um volante do Bahia, Miqueias chama. O cara tem 2 metros de altura. Daqui a pouco ele vai ser titular. Ele tem 21 anos de idade. Então, se você vai num clube buscar um jogador de 21 anos de idade e você já tem um veterano aqui para a posição, o teu da categoria de base, ele não vai jogar. Não tem espaço para ele. De novo o Avaí, Renato, que mandou embora um guri da base e trouxe um da base do Grêmio. Quer dizer, e aí? Então, aí você vai valorizar o do Grêmio. É claro, exato. E que não está entregando o que deveria entregar. Né? Estamos a 4 minutos, tá, do final do programa. Só chamar a atenção para se a gente quiser dizer alguma coisa importante, temos 4 minutos ainda. Você falou muito pouco, Marcelo. Hein? Você falou muito pouco. Você falou muito pouco hoje. Eu nesse programa aqui, eu aprendo. Isso aqui é uma aula. Conversa. Deixa eu fazer uma fofoca aqui. Me disseram que viram o JB Telles uniformizado lá no estádio Orlando Scarpelli, é verdade? Como é que chama? Jogando a preliminar, não, né? Uma raposa peluda me disse. Com bandeirinha e tudo? Dizem até as piores línguas que ele seria aquele furacão. O mascote? Mas você sabe que tem razão, é meio lembra, hein? Eu não sei. Não faça isso com o nosso JB Telles. Não, vamos aproveitar a ausência, né? Ariano Suassuna sempre disse: fale mal da pessoa pelas costas. Porque mesmo. Pela frente você vai arrumar briga. Então espera a pessoa sair, aproveita a ausência, né? O Ariano é sensacional. Deixa ela embora, né? Depois te fala mal, pô. Depois te fala mal. Então, já que ele não tá, vamos aproveitar o momento, né?
Tá certo, tá certo. É, Mas olha aqui, já o que o... Telles, só para quem chegou agora, o Telles está lá no Scarpelli, o jogo está em andamento, a gente não está falando do jogo, obviamente, né? É por uma questão óbvia, né? O jogo está rolando, a gente não está lá. E o Telles ficou de dar uma pitadinha lá, ele tá trabalhando numa rádio de Belém, mas não conseguiu entrar, infelizmente não conseguiu entrar. Ah, eu vou ter que entrar nessa rádio aí, entrar no chat e dar uma corneta. Depois, Pois é, comentarista ele parece que podia está torcendo mostrar para o o outro, pessoal, né? pô. Eu disse assim, pô, mostra o clima do jogo, mostra a cabine, mostra o pessoal para dar um abano aí e tal, né? Não, Mas enfim, O Telles é compenetrado, é é, profissional. Ele não é, quer é, tirar o foco da atenção dele. tá certo, tá certo. Telles não é fácil. Telles é um soldado, né? Tá de prontidão no campo lá, de certo. Então Próximo tá, jogo do amigo. Criciúma contra quem é, Renato? É sexta-feira contra o Vila Nova, lá, time do Claudinei. E Lá? depois joga aqui contra Ceará Sport. E o do Avaí é aqui agora, né? É sexta ou sábado? Te lembra ou não? Eu te confesso que não me lembro. Pois é, também não, cara. Eu estava com esse. O Medalha me fez lembrar o meu avô. Um dos meus primos chegou certa vez e disse assim: vô, eu vou me casar. Aí o vô disse assim para ele: contra quem? Quem é o adversário? Contra quem? Disse ele. É uma verdade absoluta, né? Então tá. Pessoal, muito obrigado, viu? Vamos Valeu, encerrar rapazes. Muito antes que apague as obrigado, luzes aqui. Renato. Abelão neles, tá? Ah, Apelão, é? não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos É, evoluir, rejuvenescer, trazer coisa nova. Pelo amor, o Mas Corinthians lá ele vem de... dá certo, né, Pois Renato? é, É mas aquela a gente sempre história. pensa assim, né? Não Ah, se vamos mexe ver. em time que está ganhando. Ah, Abelão. mas ganhou mesmo? Então Grande tá, gente, um Abelão. abraço. Então tá. Tchau, Tchau um para abraço. vocês. Tchau para vocês. Tchau. Esse foi o Além da Bola, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até segunda que vem. Tchau para vocês.